A Rádio Rio de Janeiro apresenta a atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. No nosso programa de hoje, vamos falar sobre filosofia, tema abordado por Francisco Cândido Xavier através de Emmanuel no ano de 1940. E a primeira pergunta é justamente sobre a filosofia, e é a seguinte: é a filosofia a interpretação sintética de todas as atividades do espírito em evolução na Terra? Responde Emmanuel: a filosofia constitui, de fato, a súmula das atividades evolutivas do espírito encarnado na Terra. Suas equações são as energias que fecundam a ciência, espiritualizando-lhe os princípios, até que, unida a outras, indissoluvelmente penetrem o átrio divino das verdades eternas. E o homem físico está sempre ligado ao seu pretérito espiritual? Como a maioria das criaturas humanas se encontra em lutas expiatórias, podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver, que é o passado culposo, de modo a ascender para a vida e para a luz que residem em Deus. Essa imagem temo-la na semente do mundo, que para desenvolver o embrião, cheio de vitalidade e beleza, necessita do temporário estacionamento no seio lodoso da terra, a fim de se desfazer do seu envoltório, crescendo em seguida para a luz do sol e cumprindo sua missão sagrada, enfeitada de flores e frutos. A inteligência, julgada pelo padrão humano, será a súmula de várias experiências do espírito sobre a terra? Responde Emmanuel: os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências em várias vidas do espírito, no plano material. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Atingida essa posição, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual, pelo sentimento, então estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito para a conquista de sua perfeição. E como se registram as experiências do espírito em uma encarnação para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes? Responde Emmanuel: é no próprio patrimônio íntimo que a alma registra suas experiências, no aprendizado das lutas da vida, acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata nos trabalhos purificadores do porvir. Como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual? Responde Emmanuel: ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio, dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho e de lições da terra, onde Jesus houve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação de nossos destinos de espíritos imortais. E pode existir, então, inteligência sem desenvolvimento espiritual? Responde Emmanuel: diremos melhor, inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, porque nesse equilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo.
O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, esquecendo os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. O meio ambiente influi no espírito? O meio ambiente em que a alma renasceu muitas vezes constitui a prova expiatória. Com poderosas influências sobre a personalidade, faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na sua zona de influenciação. O que se deve fazer para o desenvolvimento da intuição? O campo do estudo perseverante, com esforço sincero e a meditação sadia, é o grande veículo de amplitude da intuição em todos os seus aspectos, responde Emmanuel. Deve o crente criar imposições absolutas para si mesmo, no sentido de alcançar mais depressa a perfeição espiritual? O crente deve esforçar-se o mais possível, mas de modo algum deve nutrir a pretensão de atingir a superioridade espiritual completa de uma só vez, porquanto a vida humana é aprendizado de lutas purificadoras, e no cadinho do resgate nem sempre a temperatura pode ser amena, alcançando por vezes ao mais alto grau para o desiderato do acrisolamento. Em todas as circunstâncias, guarde o cristão a prece e a vigilância. Prece ativa, que é o trabalho do bem, e vigilância, que é a prudência essencial, necessária, de modo a não trair novos compromissos. E nesse esforço, a alma estará preparada a estruturar o futuro de si mesma, no caminho eterno do esforço e do tempo, sem o desalento dos tristes e sem a inquietação dos mais afoitos. E qual a importância da palavra humana para as conquistas evolutivas do espírito? A palavra é um dom divino, quando acompanhada dos atos que a testemunhem. E é através de seus caracteres falados ou escritos que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas de quantos os antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. É por intermédio de seus poderes que se transmite, de gerações a gerações, o fogo divino do progresso na escola abençoada da Terra. Reconhecendo que os nossos amigos do plano espiritual estão sempre ao nosso lado, em todos os trabalhos e dificuldades, a fim de nos inspirar, quais os maiores obstáculos que a sua bondade encontra em nós para que recebamos o seu socorro indireto, afetuoso e eficiente? Os maiores óbices psíquicos antepostos pelo homem terrestre aos seus amigos e mentores da espiritualidade são oriundos da ausência de humildade sincera nos corações, para o exame da própria situação de egoísmo, rebeldia e necessidade de sofrimento. As vibrações relativas ao bem e ao mal, emitidas pela alma encarnada no seu aprendizado terrestre, persistem no espaço para exame e ponderação do futuro? À vez de convir, responde Emmanuel, que existem fenômenos físicos transcendentes em demasia para que possamos examiná-los devidamente na pauta exígua dos vossos conhecimentos atuais. Todavia, em se tratando de vibrações emitidas pelo espírito encarnado, somos compelidos a reconhecer que essas vibrações ficam perenemente gravadas na memória de cada um. E a memória é uma chapa fotográfica onde as imagens jamais se confundem. Bastará a manifestação da lembrança para serem levadas a efeito por todas as ponderações mais tarde no capítulo das expressões do bem e do mal.
A vida do racional está revestida igualmente das características missionárias? A vida do animal, responde Emmanuel, não é propriamente missão, apresentando, porém, uma finalidade superior que constitui a do seu aperfeiçoamento próprio, através das experiências benfeitoras do trabalho e da aquisição, em longos e pacientes esforços dos princípios sagrados da inteligência. Muita paz e até o nosso próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou a atualidade da mensagem de Chico Xavier.